Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a Andreia, minha modelo, e hoje eu vou apresentar para vocês uma proposta de maquiagem de pele madura, totalmente diferente do que eu já apresentei. Dessa vez iremos começar do olho e em seguida faremos a pele. Então eu trouxe uma maquiagem mais social, com uma proposta glam, e tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou iniciar a maquiagem fazendo a limpeza com essa emulsão facial. Ela é livre de óleo, então ela não vai arder os olhos da minha cliente, também não vai fazer com que essa pele fique desidratada. Então eu gosto de limpar bem a pálpebra, para depois vir com a hidratação. Então agora eu vou utilizar essa água de beleza multifuncional da Make More. Ela ajuda a minimizar os poros e ela contém minerais pantenol e ácido hialurônico, que ajuda na hidratação da pele. Fecha. Então eu vou aplicar uma camada generosa na pele. Vou vir com esse pincel Duo Fiber em movimentos circulares. Vou fazer com que essa pele absorva ainda mais rápido e que esse hidratante líquido, ele penetre uma camada a mais na pele, deixando a pele ainda mais hidratada. Então, em seguida, vou utilizar esse hidratante da Make More. Ele é o Balance Cream. Ele já ajuda a minimizar os poros e ele elimina esse efeito craquelado que a base dá. Então, com o pincel Duo Fiber, vou vir aplicando nas regiões centrais do rosto, onde a pele possui mais poros dilatados. Então agora eu vou utilizar esse produto da Biang. Ele é um booster, ele age como um primer e também ele ajuda na parte para fazer um lifting na pele. Então eu vou aplicar nas regiões onde eu vejo mais necessidade de fazer esse lifting. E ele tem um segredinho na hora da aplicação que eu vou mostrar a seguir para vocês. Então eu fiz a aplicação e agora com leves batidinhas eu vou trazendo esse produto para cima. Então sempre aplicando e empurrando o produto para que ele haja levantando a pele, levantando aqui onde a gente vê necessidade. Apliquei aqui no bigodinho chinês, que ele ajuda a dar uma esticada também. Então ele é bem legal para quem tem linhas de expressões nessa região, que é bem comum também. Então ele já ajuda a fazer com que a base não craquele nessa região. É importante que esse produto seque para ele agir. Então, antes dele secar, é importante a gente não aplicar nenhum produto. Então, só vem com o próximo produto
quando esse secar totalmente. Então, em seguida, eu vou vir com a aplicação desse primer aqui, Minha Pele de Pêssego. Ele já me ajuda a controlar a oleosidade sem ressecar a pele. Então, ele é um ótimo primer para manter a pele lisinha, tirar esses poros que são mais dilatados. Então, vou fazer a aplicação do primer na região central, com batidinhas. Gosto de aplicar com a mão, porque assim eu realmente sinto que o produto entrou onde deveria. Então assim eu mantenho o produto onde ele tem que estar. Então agora eu vou utilizar esse Hidrafix para fixar toda essa hidratação que fizemos na pele, todos esses produtos que já aplicamos. Eu vou aplicar esse aqui que é o Hidrafix Gold da Daisy Peroso, ele já possui hidratação. Então, além de fixar, ele já vai hidratar mais um pouco essa pele. Pode fechar. Ele tem leves partículas de brilho dourado, então eu vou aplicar uma camada bem generosa. Então, vou utilizar esse corretivo do Summer Kozami, ele é a cor 2.5. Então, vou aplicar em toda a pálpebra. Vou começar pelo olho hoje, porque a nossa modelo ela tem um leve probleminha no olho. Então, é bem interessante sabermos disso antes de começarmos a fazer uma modelo, uma cliente. Então, com a esponja levemente umedecida com a água multifuncional, eu vou fazer a aplicação dela para remover esse corretivo. Então, quando a gente aplica o corretivo na pálpebra, ele não é por acaso, ele é para pigmentar a sombra, para fazer com que a cor que a paleta oferece, ela realmente fique na pálpebra da mesma cor, para que essa sombra dure muito mais e fique muito mais visível e pigmentada no olho de qualquer cliente. Então vou utilizar essa paleta da Urban Decay, vou usar esse tom mais laranja. Então vou fazer a aplicação com batidinhas para ir pigmentando a cor. Então é importante, quando formos fazer a aplicação de sombra em alguns tipos de olho, alguns formatos, é bom tomar cuidado porque alguns olhos eles têm um pouco mais de flacidez. Então a sombra não pigmenta, ela acaba deixando as linhas de marcações. Então é bom a gente sempre esticar a pele para realmente pigmentar a sombra em todos os cantinhos. Então primeiro eu vou pigmentar, depois eu me preocupo com esfumar. Então para criar uma pigmentação, eu não posso arrastar o pincel, eu tenho que vir com batidinhas. Quando a sombra chega na sua pigmentação final,
maior pigmentação, na cor real da sombra, ela não vai mais pigmentar. Então, se formos aplicando sempre com batidinhas no mesmo lugar, a gente vai percebendo qual é o final da sombra, a última pigmentação dela. Então, em seguida, eu vou vir com o pincel limpo e vou vir somente nas bordinhas esfumando essa cor. Não vou vir esfumando no meio da cor, somente nas bordinhas onde ficou a marcação. Então, eu vou utilizar essa sombra líquida da Bruna Tavares, é a cor Brown, ele é um marrom mais frio, então ele vai me ajudar a escurecer esse tom laranjado que eu apliquei embaixo. Eu gosto sempre de aplicar uma sombra mais quente, que, ao meu ver, pessoalmente fica mais bonito, principalmente em pele bronzeada. Então, eu vou aplicar aqui no centro. Primeiro eu vou aplicar de um lado, que ele seca mais rápido. Então, eu já vou aplicar e já vou esfumando. Então, vou aplicar somente na pálpebra móvel. Com leves arrastadas, eu venho esfumando esse produto. Então, venho aplicando aos poucos, escurecendo devagar. Então, agora com a mesma paleta eu vou utilizar esse tom de marrom, ele é um marrom mais quente. Então, ele vai me ajudar a fazer a transição entre uma cor e outra. Então, somente aqui nas bordinhas eu vou vir aplicando essa sombra. Já posso ir aplicando e esfumando. Então, agora eu troquei de pincel e peguei um menorzinho, com a pontinha mais arredondada, para mim conseguir marcar melhor o côncavo. Então, esse tamanho de pincel, ele entra bem certinho no olho dela, facilitando para mim fazer o esfumado. Então, eu vou aplicar aqui somente nas bordinhas, com esse pincel menor que ele encaixa aqui no côncavo. Eu já venho aplicando e já venho esfumando.
Então, eu vou utilizar essa sombra da Kiko, ela é a cor Swart. Ela vai fazer um degradê, porém, como ela é cintilante, ela vai me dar um iluminado não tão contrastado com as outras cores. Então, vou utilizar um pincel de aplicação de sombra, menorzinho. Vou aplicar bem no alto da sobrancelha. Então, como ele tem um fundo dourado, ele vai fazer um degradê bem bonito nesses tons de cores que foi escolhido. Então, agora eu vou utilizar esse tom de marrom mais frio para dar uma leve escurecida, para em seguida virmos com a aplicação de pigmentos. Então, com essa sombra, ela vai selar a sombra líquida que eu apliquei da Bruna Tavares. Elas são cores bem próximas. Então, ela vai ajudar a pigmentar um pouco mais a sombra de fundo. Então, agora eu vou utilizar essa colinha de glitter para fazer a aplicação do meu pigmento. E ela já ajuda a deixar o pigmento ainda mais brilhoso e as sombras mais pigmentadas. Então, vou fazer a aplicação da colinha bem aqui no centro da pálpebra. Então, vou aplicar com o pincel, depois eu venho assentando com o dedo, esfumando melhor, trazendo levemente para cima. Isso faz com que eu levante o olhar dela, aplicando o pigmento um pouquinho mais acima do côncavo. Então, fiz a misturinha desses dois pigmentos. Esse pigmento marrom, que tem o fundo dourado, é a cor Verde Alexandre, da Andy Garcia. E vou utilizar esse branco da marca Make More. Então, vou pegar com um pincel de esfumar. E vou somente com batidinhas, vou aplicar o pigmento. Então, o outro lado, vou fazer o mesmo processo de aplicar a colinha com o pincel. Então, em seguida, eu venho com o dedo esfumando essa colinha para não ter excesso de cola em nenhum local. Então, volto com o pincel de sombra e eu dou uma leve apertadinha nele para o pigmento grudar. Vou tirar o excesso de brilho e sombra aqui de baixo. Começar do olho é legal para quem tem dificuldade na hora de aplicar a sombra, que sempre deixa cair abaixo dos olhos. Então, é legal começar dos olhos, que depois, se errar, consegue limpar. Então, não se preocupa que a hidratação que foi aplicada anteriormente, ela não vai sair. Então, eu vou utilizar o delineador em gel da Make More. Essa é a cor Pretium. Então, vou aplicar um pouquinho mais rente aos cílios. Não vou fazer esse delineado tão grosso, nem tão fino, porque como a pálpebra é um pouquinho mais flácida, a hora que eu soltar, pode ser que ele suma. Então, é importante não fazer nem muito fino
e nem muito grosso nesses casos. Então, vou utilizar essa cartelinha de cílios, essa aqui é H13. Ele é um cílios mais natural, porém ele tem um volume muito legal para atendimento. É dos modelos que eu mais utilizo em meus atendimentos. Então, eu vou utilizar ele nessa proposta de maquiagem. Então, com o olho aberto, a cliente olhando para baixo, eu vou vir colando os cílios. Então, vou utilizar esse bálsamo labial, ele já tem fator solar, ele já vai hidratar o lábio, fazendo com que o batom não craquele. Na verdade, o batom craquela, a base craquela, tudo por falta de hidratação. Então, eu fiz a misturinha desses 3 tons de base. Essa aqui é uma base do Summer Kouzami, ela é uma base mais líquida, mais fluida. Essa é a cor 35. Usei essa base da Make More, que ela é um tom mais escuro, um marrom mais quente, uma textura com uma cobertura média. E misturei com a base Face and Body da MAC, que é a cor C1, que ela é bem fluida. Ela vai me auxiliar nessa mistura, somente para não deixar a cobertura muito pesada. Então, pele madura é com isso que a gente tem que tomar cuidado, com excesso de produtos mate. Então, utilizei esses 2 produtos na minha misturinha. Esse aqui é o Magic Primer da Atelier Paris. Vai fazer com que a minha base grude na pele, com que ela não saia e também com que ela não craquele. Utilizei também o Beauty Oil da Natália Capello, ele tem óleo rosa mosqueta. Vai me auxiliar na hidratação e também na diluição desses produtos. Então, eu vou aplicar com a esponja, com batidinhas. Então, eu vou descer com essa base para o pescoço, para igualar a cor do colo. Então, eu vou utilizar a cor Ebony da Maquet para fazer toda a parte de contorno e depois eu vou utilizar outro corretivo mais claro para fazer a parte de iluminação. Então, com um pincelzinho chanfrado, eu vou vir fazendo contorno da lateral. Então, o pincel chanfrado é bom porque ele já encaixa onde tem que fazer o contorno para afinar o rosto. Então, é legal a gente sempre começar de baixo para cima para não perder a forma,
não deixar ele nem muito grosso, nem muito longo. Então é legal que ele esteja próximo ao canto interno da boca, essa parte aqui da boca, mas que ele não se aproxime muito, principalmente em pele madura. Então a gente vai fazer um contorno mais suave para essa pele. Então é sempre interessante lembrar que o contorno deve ser feito na diagonal, nunca na horizontal, porque fazendo dessa forma a gente cria a ilusão de que o rosto é mais longo, que ele está mais fino, que ele é mais fino. Se a gente fizer na horizontal, ele vai dar a impressão de que está fundo, não que está fino. Então aqui do outro lado eu viro o pincel e venho fazendo a aplicação. Então venho aplicando aqui na testa, devolvendo a sombra natural da testa. Então, vou utilizar essa parte aqui da esponja para estar fazendo o acabamento desse contorno. Então, é interessante que a esponja esteja limpa, né? Então, por isso eu utilizo essa parte da esponja, que foi onde eu não utilizei o corretivo e nem a base. Então, eu sei que o contorno está bem seladinho, que ele está com um acabamento mais bonito quando ele não tem mais brilho. Então, se ele estiver brilhando ainda, precisa ser feito o acabamento com a esponja. Então, eu vou utilizar o corretivo da Make More. Esse aqui é a cor 120. Ele é um corretivo mais líquido, então para pele madura é mais interessante e fica com melhor acabamento quando os produtos são líquidos. Então, vou fazer a aplicação aqui assim no centro. Vou trazer levemente para o nariz. Então, é legal não levar muito o corretivo, o produto, né, o excesso de produto tão perto dos olhos, abaixo dos olhos. Então, porque ali já é uma área onde a pele madura, ela tem linhas de expressões. Então, quanto mais excesso de produto, mais marcado vai ficar. Então, eu vou vir com a esponja, fazendo o acabamento desse corretivo. Olha pra cima. E vou levando com a esponja suja esse corretivo bem abaixo dos olhos. Então, vou tirar o excesso num papel toalha ou num papel higiênico mesmo. Vou aplicar um pouco de corretivo no queixo.
e um pouquinho no centro da testa. Então, vou tentar não espalhar muito esse produto. Eu quero somente iluminar onde eu realmente apliquei. Aqui no queixo, a mesma coisa. Então, com o mesmo produto de contorno que eu utilizei, o Ebony, para fazer o contorno do rosto, eu vou fazer o contorno do nariz. Vou utilizar esse pincel, que é o 157 da Dye Makeup. Ele tem esse formato de aplicador de sombra, então eu vou conseguir esfumar melhor esse contorno do nariz, que eu não quero que ele fique marcado, quero que ele fique com aspecto natural. Então, eu vou vir aplicando, dando leves arrastadas. Então, eu tiro o excesso e venho esfumando ele já. Então, vou utilizar esse iluminador da paleta Sunshine da Natália Capello. Vou utilizar essa cor rosinha de fundo. Pode virar pra lá. Então, como ele é um produto cintilante, pode aplicar com arrastadas, que ele não vai abrir a base embaixo, nem o corretivo. Vira pra mim. Então, troquei o pincel, vou pegar um pincel de esfumar menor para fazer a parte do contorno no centro da testa, aqui no centro da testa e do nariz, né? E também na pontinha do nariz. Então, gosto de utilizar um pincel menor para ele me dar um acabamento melhor também. Então, arco do cupido. Lembrando que aplicando o iluminador aqui no centro da boca, além de fazer o batom durar mais, o batom fica com mais viço. Tem que tomar cuidado para a gente não exceder aqui acima do lábio, para não ficar com a impressão de lábio suado. Vou aplicar um pouquinho também aqui no queixo. Então, vou utilizar esse blush da Revolution, que eu recuperei ele numa dica que eu dei. Então, vou aplicar com um pincel fofinho de blush e com batidinhas eu vou aplicar aqui no centro e vou levar esse blush lá pra cima, acompanhando o contorno. Então, como ele é um blush iluminado, ele vai fazer um degradê com o meu iluminador. Então, o iluminador não vai ficar ali gritando sozinho, não tendo nada a ver. Então, como ele vai fazer um degradê com o blush, vai ficar muito mais bonito. Então, antes de fazer a aplicação do pó, eu vou vir tirando toda a marcação nas linhas de expressão do rosto. Olha pra cima. Porque a hora que o pó selar, ele pode ficar marcado com excesso de base ou excesso de corretivo. Então, é importante a gente ter esse cuidado.
Vou utilizar esse pó da Ayurspam, ele tem um fundo rosado. Então vou ir aplicando com leves batidinhas. Vou aplicar em cima do contorno, do blush, do iluminador também, não tem problema. Ele não vai sumir. Depois eu vou vir varrendo o excesso de pó que a pele não absorveu. Então a pele absorve somente o que ela necessita de pó. Então eu vou utilizar agora para tirar esse excesso de pó e neutralizar a cor, voltar à cor natural da pele dela com esse pó Medium Tan da MAC. Ele é um pó mineral. Então o pó mineral, a diferença dele é que ele não tem cobertura. Então ele vai me dar cor, porém ele não vai me dar cobertura. Então agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de cerdas sintéticas, desfumar e vou vir aplicando bem centralizado esse pó abaixo dos olhos. Então o pó mineral ele é excelente para pele madura, porque ele não dá cobertura, então ele não vai pesar nas linhas de expressões. Ele já vai dar uma cor, já vai assentar onde precisa de cor, porém a gente não precisa de textura. Então agora eu vou utilizar esse sealer, ele é um fixador de maquiagem que vai deixar a minha maquiagem resistente à água. Então vou voltar com o delineador em gel para fazer a aplicação na parte inferior dos olhos. Então bem rente à raiz dos cílios eu vou fazer a aplicação. Então vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de esfumar. Ele tem esse formato aqui, pequenininho. Vou vir esfumando somente nas bordinhas. Então vou voltar com essa paleta, com a cor mais escura e um pincel de esfumar com cerdas naturais, para me dar um acabamento mais natural, mais harmônico para a parte inferior dos olhos.
Então eu fiz a aplicação dessa sombra em cima do delineador em gel. Então apliquei essa sombra em cima do delineador em gel, bem na bordinha, para tirar a marcação do delineador em gel. Então vou aplicar mais um pouco até tirar a marcação nesse olho aqui. Então com o mesmo pincel e a mesma paleta, só limpei o pincel, vou utilizar a primeira cor de tudo para fazer um degradê na parte inferior. Então eu venho aplicando, em seguida eu venho esfumando. Daí eu tiro o excesso e já venho esfumando, fazendo um degradê das três cores. O outro lado, pode vir para o outro lado, a mesma coisa. Então aqui a nossa modelo tá lacrimejando devido a um problema de olho. Então, os cuidados que eu tenho que tomar é com o atrito. Ela pode sim lacrimejar, não tem problema. O que eu vou ter que tomar cuidado é como eu limpo essa lágrima. Então, depois que a lágrima escorrer, eu espero um tempo e venho secando com papel higiênico, sem muito atrito. Então, eu vou voltar com o Medium Tan da MAC com o pincel de cerdas naturais, para vir fazendo o acabamento do meu esfumado inferior. Então eu vou utilizar essas duas cores de batom. Eu fiz uma misturinha. Esse batom mais nude, ele é da Natália Capello, é cor Priscila. E esse outro rosinha, ele não tem mais nem nome. Esse pincel aqui é o 80065 da Ico. Eu vou fazer a aplicação do batom com ele. Então eu gosto de começar pelo contorno, que é a parte mais demorada. Vou utilizar esse rímel da Maybelline para fazer a colagem dos cílios natural com os cílios postiço. Então vou utilizar essa pomada de sobrancelha da Colourpop. Essa é a cor brunete, juntamente com esse pincel da Dye Makeup. Esse é o número 175. Então apliquei, tirei o excesso do pincel na minha mão. Fecha. E vou vir primeiro fazendo uma linha aqui abaixo das sobrancelhas. Que vai me limitar onde eu posso ir fazendo o contorno das sobrancelhas, onde eu posso estar redesenhando toda essa sobrancelha.
Então, com o pincel viradinho para cima, eu venho desenhando os fiozinhos aqui no início da sobrancelha. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Venho primeiro fazendo a linha, essa linha vai ser a minha base. Então, vou utilizar esse rímel de sobrancelha, ele é a cor Blonder, da Ana Paula Marçal. Então, eu vou pentear a sobrancelha acompanhando o nascimento do fio. Eu gosto de aplicar bem aqui no início da sobrancelha. Depois eu venho com uma escovinha esfumando, para não ficar excesso de produto.